gigante aqui à direita é a Rússia. Olha o tamanho da Rússia comparado com os outros países da Europa, pessoal. Como esse país foi ficar assim tão gigantesco? Vamos descobrir agora! A maioria das grandes cidades russas estão na parte europeia do país. Moscou, São Petersburgo, Kazan, Samara, Rostov. Então, quando a gente pensa na Rússia, a gente acaba pensando no estereótipo europeu, de Rússia europeia, de russo branquinho, de cabelo claro, cristão ortodoxo. Gente parecida com o Putin. A maior parte da população da Rússia está na parte europeia. Mas a Rússia também é tudo isso, e isso, e isso. A maior parte do território da Rússia não está na Europa, está na Ásia. Existem mais de 100 idiomas e mais de 120 etnias Sibéria dentro, espalhadas em 11 fuso horários diferentes. É um país gigantesco. Não existe nenhum país no mundo que chegue nem perto do tamanho da Rússia em extensão territorial. Então a pergunta é, como a Rússia ficou assim tão grande? Existem países de tudo quanto é tamanho no mundo. Existem países super pequenos, como o caso de Mônaco, na Europa, que tem apenas 2 km², o que é menos do que a maioria das cidades por aí. Mas Mônaco é com certeza uma exceção. A Bélgica já é um país com um tamanho mais razoável para a Europa, com mais ou menos 30 mil km². Daí tem a França, que é um país de tamanho médio, mas que para a Europa é até considerado um país grande, com 550 mil km². Já nos Estados Unidos, o estado do Texas sozinho é maior do que a França, bem maior do que a França, com mais ou menos 700 mil km². A maioria dos estados dos Estados Unidos são gigantescos para as proporções da Europa, né, comparado com os padrões da Europa. E os Estados Unidos como um todo pode ser considerado praticamente um continente, com 8 milhões de km², se você desconsiderar o Alasca, o que é mais ou menos também o tamanho do Brasil. E aí tem o Canadá, que é ainda maior, com mais ou menos 10 milhões de km², e é o segundo maior país do mundo em extensão territorial. Agora dá uma olhada para o tamanho da Rússia, pessoal. A Rússia é gigante, com mais de 17 milhões de km², é mais do que o dobro do território dos Estados Unidos continental. Quase 1/8 de todo o território habitável da Terra, quase 2 vezes maior do que o segundo maior país do mundo também. A Rússia é parte da Europa e na outra ponta faz fronteira com China, Coreia do Norte e Japão. Olha a distância disso, né, pessoal? E tem mais. Subindo mais ao norte, chegamos nessa região aqui, onde é possível praticamente nadar da Rússia para os Estados Unidos, considerando aí que você consiga nadar 3,7 km, o que com certeza não é o meu caso. Aliás, um fato curioso sobre essas duas ilhas é que apesar de elas estarem a apenas 3,7 km uma da outra, a ilha russa está a 21 horas na frente da ilha americana no fuso horário. Então, por exemplo, quando são 11 horas da manhã na ilha americana, na ilha russa são 9 horas da manhã do dia seguinte. Olha que loucura! A Rússia é realmente gigante, mas não foi sempre assim. Lá pelo século IX, a Rússia era mais ou menos assim. Uma pequena civilização no leste da Europa que habitava a região onde hoje está a Ucrânia. Muitos dos então russos que viviam nessa região eram descendentes dos vikings. Os vikings eram exploradores e comerciantes e eles desciam lá da Escandinávia por esses rios aqui para fazer comércio no sul e foram estabelecendo pequenos povoados pelo caminho. Então essa civilização eslava que se desenvolvia aqui na região onde hoje é a Ucrânia prosperou muito e lá pelo ano 1050 já era um dos maiores estados da Europa. Mas eles tinham um grande ponto fraco, esse gigante corredor de terra plana que facilitava o acesso a essa região pela Ásia. Esse corredor plano era muito fácil de ser percorrido, especialmente se você é um exército especializado em conquistar grandes quantidades de terras. Exatamente o que os mongóis eram, um grande exército de arqueiros a cavalo, especializados em conquistar terras. Eles basicamente usaram esse corredor de terreno plano para atravessar a Ásia e ir conquistando tudo pelo caminho até chegar no leste europeu,
aqui no território dos russos. Estima-se que 40 mil mongóis chegaram a cavalo com flechas e lanças lá pelo ano 1200 e conquistaram tudo aqui nessa região. Essa é uma imagem histórica mostrando os mongóis conquistando as cidades dessa região. Repare na expressão de desespero das pessoas na imagem. Então os mongóis tomaram o poder em toda essa região e o Estado russo unificado se desmantelou aqui nesse período e a região se enfraqueceu muito. Agora eles tinham que pagar imposto para os mongóis e ser governado por um império que estava sediado basicamente do outro lado do mundo. Se hoje já é difícil governar países muito grandes, pessoal, imagine lá nos anos 1200, porque não é como se eles tivessem avião, internet e celular naquela época. Se você quisesse mandar uma carta da Mongólia para a Rússia, isso ia levar meses viajando no lombo de um cavalo até chegar lá. Então o reino russo, que era mais ou menos unido antes da chegada dos mongóis, se desmantelou em vários reinos menores, até que a região de Moscou, que hoje se chama Moscou, começou a se destacar e a se preparar para contra-atacar os mongóis. A região de Moscou nessa época prosperava muito com a produção e o comércio de peles, que estava muito na moda e valendo muito na Europa nessa época. Moscou também estava adotando tecnologias militares europeias, enquanto o Império Mongol já estava em declínio, após a morte de Gengis Khan, que era o seu líder original. Também convenhamos, era praticamente impossível você manter um império desse tamanho por muito tempo, sem nenhuma motinha à sua disposição aí para fazer uma entrega. O Império Mongol foi o maior império da história da humanidade em extensão territorial. Mas, como vimos aí, não durou muito, mesmo com todos aqueles guerreiros bravos que andavam a cavalo e matavam os outros. Então, encurtando a história, Moscou enfrentou os mongóis e começou a retomar o território russo, expulsando os invasores. Eles tinham dinheiro, eles tinham pólvora, eles tinham culhão e tiveram sucesso em expulsar os mongóis. Depois disso, os russos ficaram meio obcecados em garantir que nunca mais ninguém invadisse o território deles. Porém, naquele tempo, a única maneira de garantir isso era com boas fronteiras naturais, como água ou montanhas. Então, o que os russos fizeram? Apontaram o nariz em direção aos Montes Urais, que é uma gigante cordilheira que separa a Europa da Ásia e que seria uma excelente fronteira natural para proteger o Império. Os russos, nessa época, rapidamente conquistaram tudo até os Montes Urais. E aí, Alex, sossegaram por aí? Agora os russos tinham um império grande, protegido por montanhas, tecnologia militar, pele, comércio, estava tudo indo bem, o pessoal estava ficando rico, mas tinha um problema, porque as montanhas da nova fronteira ainda não impediam uma possível invasão do império por esse corredor que dava direto em Moscou. Então, lá pelos anos 1500, os russos já tinham expulsado os mongóis, mas ainda não se sentiam seguros. E foi quando esse cara aqui chegou ao poder. Esse era Ivan o Terrível. Chamavam o cara de O Terrível, não é por acaso não. O cara matou o próprio filho num acesso de raiva. Mas não vamos falar disso aqui nesse vídeo não, vamos focar na expansão da Rússia. Ivan o Terrível falou assim, vamos lá rapaziada, chega de preguiça, vamos levantar da cadeira e vamos sair conquistando tudo aqui a leste, vamos parar só a hora que acabar o planeta. Só que ele tinha um grande problema, os tártaros em Kazan. Pensa num povo brabo, esses são os tártaros. Não foi fácil tomar aquilo ali, mas os russos eram bem mais fortes e tinham o Ivan o Terrível no comando. Então em 1552 Kazan caiu e a Rússia ficou aqui com o corredor aberto para expandir a colonização a leste. Eles então cruzaram a cordilheira e o que eles encontraram foi uma terra gelada e bem pouco povoada, chamada Sibéria. Não tinha muita gente vivendo nessa região e os que tinham não ofereceram lá tanta resistência assim para a dominação dos russos. O maior inimigo era mesmo o frio. Mas com o frio vem a pele, e a pele, como já falamos aqui, valia muito dinheiro naquela época. A pele lá no século 17 era mais ou menos como o petróleo hoje em dia. Porém, eu acho que eles estavam mesmo um pouco paranoicos, porque eles não conseguiam parar. Eles continuaram indo até que eventualmente eles chegaram lá no Oceano Pacífico e acharam a tão sonhada borda natural, uma borda de água, um oceano. E aí o que eles fizeram? Finalmente voltaram para casa? Não, continuaram indo para dentro da América do Norte e foram colonizando toda a região do Alasca. Isso era tão longe, pessoal, mas tão longe do ponto de partida na Europa, que chegou uma hora que o governo de Moscou já mandava expedições sem nem saber mais direito o que estavam colonizando. Eles mandavam e torciam para que desse certo. Uma coisa interessante do expansionismo russo
é que quando eles encontravam um povo diferente, eles tentavam negociar e convencer esse povo a se juntar ao Império Russo antes de ter que partir para um confronto. E a maioria desses povos acabava aceitando pacificamente. Porque veja bem, hoje em dia tá uma onda de separatismo aí pelo mundo, todo mundo quer se separar do seu país, mas eu acredito que isso tem um pouco a ver com o fato da gente estar vivendo um período relativamente longo de paz. A nossa geração não vivenciou guerras de verdade, mas até a Segunda Guerra Mundial, a humanidade viveu praticamente num conflito constante. Eram diárias as invasões, as conquistas de território, então nesse contexto você fazer parte de um estado maior, com um exército maior para te proteger, era uma vantagem muito grande, muito melhor do que viver todos os dias com medo de que do nada chegue um invasor, massacre todo o seu povo, sua família e leve tudo que você tem. Então essa expansão da Rússia a leste aconteceu sem muito conflito bélico e acrescentou muita terra e muita cultura para a Rússia, com a incorporação de tantos povos distintos. Hoje a Rússia parece um país enorme, uma coisa só, mas uma outra maneira de olhar para a Rússia é essa daqui, ó. Um país composto por 85 territórios, 22 desses com status de repúblicas, com idiomas próprios usados como segundo idioma depois do russo, leis próprias e até uma certa autonomia política. Então existe a Rússia europeia sim, é na parte europeia da Rússia que a maior parte da população vive, mas existem também as outras Rússias que não estamos tão acostumados a ver. Então vamos conhecer algumas agora. Essa é a República do Sakha. Fica bem a leste e é enorme, com mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. Essa república está a 6 fusos horários, 6 horas na frente de Moscou, e as pessoas aqui não se parecem nada com o Putin. Os seus ancestrais não são os mesmos dos russos europeus. Eles são asiáticos e mantêm vivo o seu idioma do norte da Sibéria. A capital dessa república fica aqui em cima e se chama Yakutsk. Yakutsk é a cidade grande mais fria do mundo, com temperatura média de menos 8 graus, pessoal. 8 graus negativos de média. Essa região é cheia desses buracos gigantes e nesses buracos eles procuram diamantes. 25% dos diamantes do mundo são minerados nessa república. Aí não podia faltar a República do Daguestão. A República do Daguestão faz fronteira com a Geórgia e o Azerbaijão. O clima aqui é muito diferente daquele tradicional da Rússia, quente e seco. As pessoas aqui falam 13 idiomas locais diferentes do russo e mais vários outros dialetos. 83% das pessoas nessa república são muçulmanos, o que parece não combinar nada com a Rússia que a gente está acostumado a ver. O Daguestão fica do lado da região da Chechênia, que declarou a independência da Rússia lá nos anos 90 e resultou num grande quebra-pau com grupos rebeldes militarizados que iniciaram uma guerra contra o governo central da Rússia, que era liderado pelo Vladimir Putin. O Putin conteve a revolta com métodos um pouco polêmicos, mas manteve a Chechênia como parte da Rússia e se tornou muito popular no país depois disso. Voltando ao Daguestão, essa é uma república muçulmana com cultura muito diferente da Rússia de Moscou e terra do nosso glorioso Khabib Nurmagomedov e também da maioria dos grandes lutadores de MMA da Rússia. A próxima república é a República de Komi, logo antes da famosa cordilheira que a gente já viu tanto aqui nesse vídeo. Diferentemente da Moscou urbana, essa república é famosa pelas lindas terras inabitadas e belezas naturais. Esse lugar também é famoso por ser a região onde ficavam as gulags, aquelas prisões russas de trabalho forçado da época do Stalin. Aí tem a República de Kalmykia. Olha para essas pessoas, isso parece Rússia? Não muito, né? Não para a Rússia que a gente vê na televisão, mas é Rússia. A última república que vamos ver aqui é a República de Tuva. Aqui está o Putin visitando Tuva um tempo atrás. Esse é outro lugar onde as pessoas não descendem dos russos europeus. As pessoas aqui são mais parecidas com os mongóis. Eles falam o Tuvan, que soa mais ou menos assim, ó. Então isso é Rússia, isso aqui também é Rússia, e isso também. A Rússia se tornou um país gigante e com certeza o que eu contei aqui é um pedacinho minúsculo. A gente precisaria de umas 30 horas para conseguir falar um pouquinho de cada coisa. Se você conhece a Rússia, deve estar pensando por que ele não falou de tal lugar. Então eu quero saber aqui nos comentários qual lugar que faltou comentar e o que tem de interessante lá. Tchau!